Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que eu sempre digo aqui nos nossos vídeos, que é o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Como eu já disse numa outra edição, você pode falar assim, mas tem outros canais? Sim, tem outros canais, eu louvo a Deus porque existem outros canais, pessoas que compartilham, pessoas, homens e mulheres dedicados que usam a nossa revista e que também traz uma contribuição. Mas, em termos de Nação Madureira, aqui promovido pela Editora Betel, nós temos esse canal, um canal que nasceu no coração de Deus e que nós temos a alegria de manter esse canal no ar. Nós começamos esse trabalho no ano de 2016, bem no finalzinho, já nos últimos dias do ano, como eu já disse aqui, só lembrando, lembrar sempre é bom. Nós começamos ali com a revista que estávamos estudando naquele trimestre, aprendendo com as gerações passadas. E nossa primeira aula foi ao ar, então, no finalzinho de 2016, valendo para o primeiro trimestre de 2017. Naquela época, nós tínhamos cerca de 170, 180 inscritos. Hoje, graças a Deus, nós estamos chegando a 90 mil e eu agradeço a você que acredita nesse projeto, que faz parte dessa família, que está conosco, levantando essa bandeira. A escola dominical não pode parar, ela é a maior e melhor escola do mundo. Eu até perco o meu sentido quando eu começo a falar, eu fico tão alegre, tão feliz, porque eu vejo que ainda tem pessoas que amam a escola dominical. Eu tenho andado por esse país afora, e por vários lugares que eu tenho ido fazendo seminário, eu tenho visto as pessoas, elas encontram conosco, sempre comentando, eu digo, meu Deus, que essa chama não termine nunca. Que cada vez mais as pessoas se apaixonem pela escola dominical, pelo estudo sistemático da palavra de Deus. E nós estamos aqui graças a você que acredita nesse trabalho, que divulga, que participa, que comenta. Muito obrigado. Em nome da nossa família Betel, meu muito obrigado, ok? Aqui à minha direita temos sempre aqui a presença do pastor Marcos Santana, à minha esquerda o pastor William Barros. E hoje estamos aqui mais uma vez para darmos sequência aos estudos da nossa revista, né? Como eu disse aqui, essa revista é maravilhosa. Então, vamos juntos aí? Convido você agora a pegar a sua revista, pegar a sua Bíblia, o seu planinho de aula, porque nós vamos começar agora o nosso estudo. E a lição de hoje é uma lição muito importante. Nós estamos falando sobre o trimestre, Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Essa revista que é comentada pelo bispo Abner Ferreira. E o vídeo de hoje é sobre a quarta lição. O título da lição é a alienação humana a partir da queda. E ela está programada para o dia 23 de abril. Olha que maravilha! Vamos então? Quero cumprimentar aqui o pastor William Barros com a paz do Senhor. Pastor William Barros, meu amigo, seja muito bem-vindo à paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, que estão conosco aqui para mais essa aula. A nossa lição 4, cujo texto áureo está em Gênesis capítulo 3, e o verso de número 10, e ele disse, ouvi a voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Verdade aplicada vai nos ensinar que o pecado, ao nos alienar de Deus, provoca danos em todas as nossas relações. Também quero cumprimentar aqui o pastor Marcos Santana, meu querido amigo, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo para mais um vídeo, para mais um trabalho, enaltecendo a Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, os nossos irmãos, objetivos da lição. Citar os efeitos do pecado em relação a si mesmo. Mostrar o efeito do pecado em relação ao próximo. Falar acerca dos efeitos do pecado em relação a Deus. Textos de referência, Gênesis capítulo 3, versículos 8, 9, 10, 11 e 12. Oremos nesse momento. Maravilhoso Deus, Senhor do céu e da terra, glórias ao teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos te glorificar pelo glorioso, maravilhoso e perfeito plano de salvação que chegou até nós, que nos alcançou para nos libertar, nos restaurar. Graças nós te damos, porque o Senhor operou a reconciliação, a purificação, o perdão dos nossos pecados. Senhor, que o estudo da Tua Palavra desperte vidas, vidas sejam restauradas, fortalecidas, esclarecidas,
a tua igreja continue sendo edificada e o nome do Senhor glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando, irmãos, que nas lições anteriores já mencionamos acerca da entrada do pecado na vida humana. E nesta lição vamos enfatizar os danos provocados pelo pecado em todas as nossas relações. Eu proponho nessa introdução que nós tenhamos em mente o estudo da lição 3, especialmente o que enfatizou no tópico 1 daquela lição. Os irmãos devem estar lembrados, enfatizamos a excelência no ambiente, a excelência na criação do ser humano e a excelência na bênção concedida. Tendo isso em mente, nós podemos também dizer que, apesar desta excelência, nós, ao percorrermos as Escrituras e a história da humanidade, nós nos deparamos com hostilidades, destruição, sofrimento, abusos, conflitos. Então, podemos afirmar que há uma discrepância entre a excelência enfatizada na lição passada e a maldade que se observa na sociedade. Hoje, nós vamos enfatizar a causa desta discrepância observada. Alienação humana provocada pelo pecado. Alienação. Eu, consultando comentários e dicionários bíblicos, quero destacar este sentido da palavra alienação: separação. E nós encontramos esse sentido registrado, expresso, nestes textos bíblicos. Efésios capítulo 2, versículo 12. Separados, estranhos. Efésios 4, 18. Separados da vida de Deus. Colossenses 1, 21. Estranhos e inimigos. Esses versículos, eles retratam a situação de uma pessoa antes do novo nascimento, antes da conversão. Romanos, capítulo 3, versículo 13, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A humanidade, todo ser humano, está em falta perante o propósito para o qual nós fomos criados. Fomos criados para a glória de Deus. Mas estamos vivendo antes da conversão, antes do novo nascimento. A pessoa está vivendo separada deste propósito. Necessitamos, portanto, todo ser humano, de restauração, reconciliação e salvação. Tendo isso em mente, o tópico 1, ele enfatiza a alienação em relação a si mesmo. O pecado, irmãos, ao nos separar de Deus, nos alienar de Deus, acarreta vários efeitos. Neste tópico, nós veremos aqueles efeitos que se referem à alienação em relação a nós mesmos. Esse tópico enfatiza 3 consequências,
3 resultados de um viver separado do propósito de Deus: vergonha, culpa e medo. 1.1, vergonha de si mesmo. O subtópico 1.1 inicia com este texto: a primeira alienação vivida pelo homem como consequência do pecado foi em relação a si mesmo. Notemos que antes do pecado havia uma perfeita harmonia na criação. Não há barreiras. Isso está retratado em Gênesis, capítulo 2, versículo 25. Estavam nus, mas não se envergonhavam. Mas depois do pecado, a primeira providência daquele casal foi cobrir a nudez. Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Vergonha. Eu consultei um dicionário dessa expressão no hebraico: ser ou sentir-se desprezível, experimentar angústia. E eu compartilho também com os irmãos esta definição: uma emoção aviltante que se origina na autoconsciência da impropriedade, que vem de impróprio, que vem de inconveniência, da ofensa, senso de culpa. Agora, é preciso estarmos atentos, pois há várias abordagens quanto à questão da vergonha. Mas a lição de hoje, ela está focando o pecado como o principal manancial do senso de vergonha. Irmãos, o senso de vergonha, sendo considerado em conexão com o que a Bíblia revela sobre pecado e restauração, é um aspecto que está presente no caminho da restauração. É um aspecto que deve estar presente no caminho da reconciliação com Deus. E nós temos um respaldo bíblico para afirmarmos isto. Porque o próprio Deus, por intermédio do profeta Jeremias, ele denuncia o povo por não sentir vergonha. Consequentemente, por não sentir vergonha pelos pecados, pela iniquidade, o povo não estava trilhando o caminho da reconciliação. Não deixem de ler Jeremias capítulo 3, versículo 3, capítulo 6, versículo 15 e capítulo 8, versículo 12. Portanto, eu deixo esta contribuição no estudo da presente lição. Senso de vergonha conectado com o que a Bíblia revela sobre pecado e restauração. Subtópico 1.2. Culpa. Eu inicio compartilhando esta definição. A culpa é uma resposta pessoal emitida em função de uma falta própria ou de outrem. É uma definição do escritor M.L. Vasconcelos. Irmãos, eu acredito que é do conhecimento de todos que existe a culpa que causa sofrimento. Pessoas têm dificuldade em lidar com as culpas, ficam deprimidas, angustiadas, provoca crises conjugais, provoca uma autocondenação, a pessoa vive em ansiedade, um sentimento de inferioridade, de baixa autoestima, de pessimismo.
uma sugestão bibliográfica para refletir, estudar sobre a culpa prejudicial e destrutiva. É a revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2014, cujo tema central foi Enfermidades da Alma. Em especial, a lição de número 8, Complexo de Culpa, o tormento da alma humana. Eu acredito que esta lição, referenciada agora, vai ajudar-nos a refletir sobre a culpa destrutiva, a culpa prejudicial. A lição hoje, ela está focando o que alguns comentaristas denominam a culpa teológica. É a culpa como consequência da desobediência às leis de Deus. É a culpa que surge como consequência da prática de uma iniquidade, de um delito. Portanto, eu trago essa contribuição para os irmãos, nós enfatizarmos nesse subtópico sobre como lidar com esta culpa teológica. Primeiro, nós apresentamos um exemplo de como não lidar. E aí eu recorro ao texto do subtópico 1.2. Aqui está outro aspecto da alienação em relação a si mesmo. Não assumir os erros que a própria consciência aponta. Então, irmãos, se existe uma culpa prejudicial e destrutiva, mas há também uma culpa que faz parte do processo de retorno a Deus, faz parte do processo de restauração, de reconciliação. Há um hino na harpa cristã que eu lembrei quando estava estudando. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Portanto, irmãos, é preciso que em algum momento da vida humana, esse sentimento, essa reação ocorra, mas há uma saída. A Bíblia revela esta saída para que esta culpa teológica ela não se torne uma culpa prejudicial e destrutiva. Precisamos recorrer às Escrituras, porque a Bíblia, ao revelar, ela nos mostra que é fundamental que tenhamos consciência dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas fraquezas, dos nossos pecados e reconhecer isto à luz das Escrituras. Irmãos, para reconhecer a profundidade e a gravidade de nossos pecados e delitos, nós precisamos da luz das Escrituras e da ação do Espírito Santo. Também essa saída passa pela confissão. Se confessarmos os nossos pecados, diz a palavra de Deus. Passa também por ir a Deus, confiando na intercessão de Cristo. E passa por uma mudança de vida. A grande questão é que Adão, ele começou a se justificar. Ele começou a transferir responsabilidades. Por isso, eu compartilho com os irmãos esses passos que nós extraímos da palavra de Deus sobre como lidar com a culpa. Subtópico 1.3, o medo é um outro resultado, uma outra consequência da alienação
do ser humano em relação a si próprio. É evidente que existem vários tipos de medo. E para estudar e refletir sobre este tema, eu indico mais uma referência bibliográfica disponibilizada pela editora Betel, a revista Betel Dominical, primeiro trimestre de 2019, Enfermidades da Alma 2, em especial a lição de número 5, Vencendo o Desespero e o Medo. Mas voltemos agora para esta outra abordagem sobre esse tema. Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Notemos as palavras de Adão: ouvi a tua voz. Adão já tinha ouvido a voz de Deus outras vezes. Adão já tinha tido contato com a palavra de Deus outras vezes, com a mensagem de Deus outras vezes. Mas agora ele diz: eu fiquei com medo, eu estava nu e me escondi. Os irmãos estão notando o processo? Desobediência que gerou vergonha, que gerou culpa, que gerou medo. Adão expressa um medroso retraimento diante de Deus. Ele passou a lidar com a voz de Deus de forma diferente. Ele ficou apavorado, ele ficou espantado, ele não quis se aproximar. É a alienação provocada pelo pecado. E quando eu estava preparando esse esboço, eu lembrei de um texto na Palavra de Deus, quando eu estava meditando nessa atitude de Adão, de se esconder ao ouvir a voz de Deus, como consequência desse passo a passo. Desobediência, vergonha, culpa, medo, e se escondeu. Adão tentou se esconder de Deus. Adão evitou a luz da palavra. Adão, ele evitou a luz da presença de Deus. E aí me veio à mente João, capítulo 3, versículos 19 e 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Adão estava ciente do que ele estava passando e por isso ele se escondeu. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, evita, se esconde, para que as suas obras não sejam reprovadas. Palavras de Jesus Cristo. E aí, quando eu li esse texto, eu extraio para os irmãos esses 3 passos do processo, do caminho da reconciliação, do caminho da restauração. Quando Jesus diz isso, nós identificamos aqui que, primeiro, há necessidade de expor, e por isso Deus, ele inicia perguntando para Adão. É oportunidade para Adão expor, confessar, se abrir diante de Deus. Primeiro, é preciso expor. Segundo, reprovado. Interessante esse texto de Jesus, porque primeiro fala de reprovação, e é exatamente assim o processo da restauração. Nós precisamos estar submissos à reprovação de Deus, aos nossos atos, aos nossos pecados. E como terceiro, à luz das Escrituras, arrependimento e submissão ao plano de Deus para a restauração. Irmãos, é certo que devemos temer a Deus, é certo que precisamos reverenciá-lo, mas é um temor
como vemos nas Escrituras, que não deve nos separar de Deus, não nos afastar de Deus, não nos levar a nos escondermos de Deus, mas um temor que nos conduza à obediência, à fidelidade, a relacionamento, à adoração. Que o Espírito Santo aplique a palavra de Deus em cada um de nós e que nós sejamos instrumentos do Espírito Santo para compartilhá-la com tantas pessoas que estão precisando saber que há uma saída para a vergonha pelo pecado, a culpa do pecado e o medo por causa do pecado. Há uma saída. Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para nos resgatar, para nos livrar e para nos restaurar. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, mais uma vez eu vos cumprimento com a paz do Senhor e me cabe aqui trazer o nosso comentário sobre o tópico de número 2, na sequência do que já nos trouxe o pastor Marcos Santana e nos ensinou aqui no tópico 1, falando sobre alienação em relação a si mesmo. Nessa sequência, eu vou falar sobre alienação em relação ao próximo. Na lição passada, nós já falamos sobre a importância da comunicação e como Deus, sendo um ser social, criou o homem também como ser social. Nós vemos que o pecado vai afetar justamente esse relacionamento e essa comunicação. Sabe? A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, nosso relacionamento com Deus, a partir de Cristo, ele é verdadeiro, é vertical. Nosso relacionamento também deve ser horizontal, com o próximo. A Bíblia manda que a gente tenha comunhão com nossos irmãos, que a gente tenha paz com todos. A Bíblia vai dizer em Marcos, capítulo 9, e o verso 50, na parte B, a Bíblia diz: tendes sal em vós mesmos e paz com todos os homens. Agora, é interessante, nessa questão de relacionamento, veja que a nossa lição vai começar mostrando justamente como o pecado vai, desde o início, macular essa questão. E a gente vê a questão da transferência de responsabilidade. Veja que desde o início, olha como é que são as coisas. Quero deixar claro para os irmãos que estão assistindo essa aula uma coisa. Vejam, embora a serpente tenha sido o agente para a tentação, para a queda de Adão e Eva, comer do fruto foi uma decisão pessoal. Adão e Eva não comeram do fruto porque a serpente os dominou e forçou a comer. Eva não forçou Adão a comer. Eva não pegou Adão, vai comer do fruto e está acabado. Negativo. Adão, assim como Eva, desejaram fruto. Assim como Eva, Adão também quis comer do fruto. Todos os dois comeram por livre e espontânea vontade. É justamente por isso que Deus trouxe o juízo sobre eles. Deus vai trazer o juízo em série. Deus vai trazer o juízo sobre a serpente, Deus vai trazer o juízo sobre Adão e Deus vai trazer o juízo sobre Eva. Cada um tem sua parcela de responsabilidade. Irmãos, muitas pessoas erroneamente colocam a culpa em alguém pelo seu fracasso espiritual. Eu sou desse jeito, a culpa é da minha esposa. Eu sou desse jeito porque lá em casa ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Se eu tivesse apoio, eu não estava onde eu estou agora. Eu estava muito melhor. Se lá em casa, se minha mãe fosse uma pessoa espiritual, eu estava numa situação muito melhor agora. Irmãos, a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Eu quero lembrar a cada pessoa que assiste essa aula que Daniel não tinha pai nem mãe na Babilônia. Daniel poderia simplesmente ter comido o manjar do rei e do vinho que ele bebia. Daniel assentou uma decisão forte no coração, um propósito inabalável de não se contaminar, e não comeu, e não bebeu do vinho que o rei bebia. Propósito. E José tinha uma situação muito pior. José não tinha igreja no Egito. José não tinha Bíblia no Egito. Porque, diferente de Daniel, nenhum livro sequer
tinha sido escrito ainda no tempo de José. José não tinha Bíblia, igreja. José não tem um hino da harpa para louvar, um CD de um cantor, ou uma música de um cantor, um single para ouvir. José não pode ligar a internet e assistir um culto online. José não tinha culto online, José não tinha pastor, José não tinha departamento de jovens, José não tinha igreja. E Daniel ainda tinha Ananias, Misael e Azarias com ele. José não tem ninguém. Mas quando o diabo colocou a bandeja diante de José, ele lembrou do Deus, Criador dos céus e da terra, que lhe deu tudo, e ele ficou firme e fiel a Deus. Então, meus irmãos, não há justificativa para a queda e o fracasso de Adão e Eva, o fracasso da humanidade que começa neles. Não há justificativa, nada justifica isso. Mas vejam que é uma tendência do ser humano, desde o início, colocar a culpa nos outros. Ah, se eu tivesse mais tempo para ter resolvido aquele problema. Ah, se eu tivesse tido um pouco mais de ajuda. Olha, se não fosse essa pessoa que entrou aqui, atrapalhou, eu teria chegado muito mais longe. Sabe, a gente tem sempre a tendência de colocar a culpa nas outras pessoas. Vejam que a sequência é simples. Deus vem, e é interessante que Deus não grita o nome de Eva. Deus grita o nome de Adão. Adão é o líder. E Deus vai chamar Adão à responsabilidade. Ou seja, tudo que Deus coloca na tua mão para liderar, Deus vai prestar conta com você. Deus vai exigir de você aquilo que Ele te deu autoridade para liderar e governar. Deus não grita a Eva, Deus grita a Adão. E quando Adão responde a Deus, Deus pergunta, você comeu do fruto que eu disse? Que não é para comer? O que ele diz? Foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, indiretamente a culpa é de Deus. Foi o Senhor que me deu ela. Foi a mulher que tu me deste. A mulher, quando ouve Deus falar, tu comeu do fruto, foi a serpente. A serpente não tinha mais quem acusar, ficou quieta. As consequências virão em cada um deles e serão terríveis. E nisso nós podemos aqui no nosso tópico 2.1 tirar uma lição. Irmãos, é muito fácil colocar a culpa em quem está perto da gente ou em quem não está aqui para se defender. É muito fácil justificar erros e fracassos, porque tem gente que gosta de justificar da seguinte forma, sabe como? Tipo o que eu vou mostrar a vocês agora. Olha, eu sei que eu errei, mas se não tivesse também fulano atrapalhado, tinha sido diferente. Quer dizer, eu digo que errei, mas mesmo assim coloco a culpa em alguém. Irmãos, uma coisa tem que ficar clara. Se você errou, assume o erro. Se você falhou, assume a falha. Sabe, a pior coisa que pode acontecer com alguém é quando ele vai viver a vida dele, ou um tempo da sua vida considerável, culpando o país, culpando o governo, culpando a igreja, culpando o pastor, culpando família, culpando A, culpando B. E alguns chegam ao cúmulo de culpar Deus. Irmãos, eu participei de um evento e uma igreja, e o que eu ouvi foi estarrecedor. Uma pessoa estava ministrando sobre cura interior, decidiu ministrar, não era da nossa igreja, não é da nossa denominação. Eu fui convidado para ministrar e de repente houve antes da pregação, um momento de cura interior. Eu confesso a vocês que eu tenho uma opinião muito definida com relação a isso. Não vou trazer aqui agora porque não há espaço para poder fazer isso, não é o nosso tema. Mas em um momento oportuno eu vou trazer uma palavra sobre isso. Mas naquele momento começou, fecha os olhos, e começou um movimento psicológico de regressão. Ou seja, indução psicológica. E aí, por fim, perdoe não sei quem, perdoe a mãe, perdoe o tio, perdoe o avô, perdoe a igreja. E por fim, a pessoa que estava ministrando falou, perdoe Deus. E não é fato isolado. Eu já ouvi de diferentes pessoas, de diferentes igrejas ou denominações, essa mesma frase, perdoe Deus. Você culpa Deus pelo que aconteceu, você culpa Deus porque seu filho morreu, você culpa Deus. Irmãos, quando Deus encontrou Jó
depois de Jó ter perdido todos os filhos, quando Deus encontrou Jó, depois de Jó ter perdido todo o seu patrimônio, quando Deus encontrou Jó, depois de ter perdido a saúde, massacrado pelos 3 amigos, o que Jó falou? 16 vezes em todo o livro de Jó, ele pergunta a Deus, por quê? Por que eu sofri? Por que me sobreveio esse mal? 16 vezes. E eu pergunto a vocês, quando Jó encontrou Deus, e Deus apareceu para Jó no final do livro de Jó, Deus falou o que para Jó? Põe a cabeça aqui no meu ombro. Eu estou vendo tua luta, teu sofrimento. Foi isso que Deus fez? Deus olhou para Jó e falou assim, quem é você? Para me questionar com palavras sem conhecimento. Onde é que você estava quando eu criei o universo? Onde é que você estava quando eu fiz isso, aquilo? E foi falando. No final, agora pode falar, Jó. Jó disse o quê? Eu ponho a mão na minha boca. Eu falei do que eu não sabia. O que Deus estava dizendo para Jó, antes de restaurar Jó, sua saúde, suas finanças, sua família, antes de Deus restaurar, sabe o que Deus estava dizendo para Jó? Eu não te devo nada. Eu não te devo nada. Não, mas eu larguei o pecado, eu estou na igreja. O privilégio é seu. Não vem para o inferno, vai para o céu. Não, mas eu oro 2 horas por dia. Bênção, privilegiado é você. Por quê? Agora menos estresse, mais paz, mais alegria. Mas eu renunciei muita coisa e estou fazendo a obra de Deus. Ué, e o beneficiado é quem? Você vai receber galardão por isso. Irmão, você tem que entender uma coisa. Deus não é Zeus da mitologia grega, que se você não crê ou não rezar, ele fica fraco e perde as forças e morre. Se você crê, ele é Deus. Se você não crê, ele é Deus. Se você crê que ele pode, ele é Deus. Se você crê que não pode, ele continua sendo a mesma coisa, ele é Deus. Deus não é do tamanho da sua fé. Deus é alfa, ômega, primeiro, último, princípio e fim. É o Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, é eterno, ele é Deus. Ele não enfraquece porque você deixou de acreditar ou culpou por isso. Então, meus irmãos, nós temos que evitar esse tipo de mensagem, porque isso vem junto num bojo de cura da alma, de tratamento. Não é bem assim. Cuidado, irmão. Cuidado com esse tipo de sutileza. A Bíblia continua sendo a nossa única ferramenta, nossa única regra de fé e conduta. Qualquer livro só é benéfico se é respaldado pelo que está na Bíblia. Se um livro traz algum assunto, algum comentário que foge do que está na palavra, entre o livro e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. O único livro inerrante é a palavra de Deus. Qualquer livro que fale sobre céu, sobre inferno, sobre vida após a morte, sobre qualquer regra de vida e conduta, se tirou algum assunto verdadeiro é porque tirou da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida. Agora vejam, nosso tópico 2.2 vai seguir nisso falando sobre a perda da pureza. Ou seja, Deus não escondeu do homem o mal. O que você precisa entender é o seguinte: Deus tinha para o homem conhecer o mal sem pecar. Ou seja, conhecer o mal sem experimentá-lo. O problema é que o homem escolheu conhecer o mal praticando o mal. Aí talvez alguém que assiste essa aula diga, é possível isso? Sim. Eu já vi pessoas, inclusive nesse momento aqui, você também deve lembrar disso. Já vi pessoas dizendo que viveram no pecado, que viveram na prostituição, ou viveram nas drogas, ou no crime, foi uma permissão de Deus. Porque Deus queria que eles soubessem como é o outro lado para poder pregar e ganhar vidas para Jesus. Já ouviu alguma coisa parecida com isso? Não, eu vivi esse tempo no pecado, mas foi uma permissão de Deus, porque Deus me queria depois fazer na obra dele. Irmão, eu pergunto qual pai e mãe que está assistindo essa aula aqui, que tem uma filha de 16 anos, que vai dizer assim, não, minha filha vai ficar na prostituição, na droga e na bebida, mas é só uns 3, 4 anos, porque depois ela vai ser liberta, vai vir e vai ganhar muita gente para Jesus com esse testemunho. Você aceitaria isso? Você acha que é isso que Deus tem para cada um de nós? Ou para algumas pessoas escolhidas para a obra dele? Irmão, isso é um engodo, isso é uma mentira. Deus não quer que eu experimente a maconha para depois ganhar maconheiro para Jesus.
Deus não quer que eu experimente a prostituição ou vício em álcool, vire um envederado bebedor de uísque, para depois ganhar alcoólatras para Jesus, não. Eu posso saber que a droga não presta sem provar ela. Eu posso saber que a bebida é nociva sem experimentar um copo. Eu não preciso beber ou fumar para poder saber que não presta. Nós podemos apontar para o pecador a salvação sem ter que cair na lama do pecado para isso. Aí algumas pessoas tendem a colocar, sabe o quê? Então a pessoa não tem qualificação, porque ele não viveu aquilo. Isso é uma mentira, irmãos. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não sou eu, é o Espírito Santo. As pessoas estão se enganando e começando a enganar outras pessoas com esse tipo de discurso. Quem convence não é eu. Quem convence não é o fato de eu ter sido gay, ou prostituta, ou usado drogas, ou ter caminhado qualquer coisa de prática de pecado. O que vai fazer a diferença é o poder do Espírito Santo para convencer o homem, transformar o homem a partir da pregação do Evangelho. A pregação de Cristo morto e ressurreto na cruz do Calvário. Irmãos, não caio nesse tipo de engodo, não caio nesse tipo de mentira. Eu fui criado na igreja, então eu não tenho qualificação, eu não tenho tanto poder para pregar como fulana que viveu na prostituição. Isso é uma mentira. Uma pessoa pode, claro, usar o seu testemunho de vida e mostrar como ela foi liberta e transformada. E algumas pessoas se identificarem com aquilo. Mas isso também não garante que essa pessoa vai ficar firme na igreja. Isso não garante, irmãos. O que garante realmente mudança é o poder do Espírito Santo e a aceitação no coração da pessoa a palavra de Deus. Como nós vemos, por exemplo, na parábola do semeador. Agora, eu concluo aqui, trazendo no tópico 2.3, ele vai falar sobre relações conflituosas. Nós já tínhamos começado a falar nisso na lição anterior, quando eu terminei a lição anterior no nosso tópico 2.3, falando do casamento. Nessa lição de hoje, eu faço questão de ler aqui, o nosso autor vai dizer: na teologia da salvação, nós aprendemos que Deus já tinha determinado que Adão fosse o cabeça da humanidade e a representasse. Isso inclui Eva. Porém, a julgar pelo que Deus disse a Eva após o pecado, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, esta relação original entre o homem e a mulher não chega nem perto do melhor quadro que possamos viver como casais hoje em dia. Ou seja, a queda e o fracasso do homem no Éden também vai tocar na relação conjugal e no casamento. Agora, o fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, ter derramado o seu sangue em nosso lugar no madeiro, é também para nós um anúncio de boas novas também para a vida conjugal, para a vida em família e todas as outras esferas de relacionamento do ser humano, aonde a palavra de Deus toca, aonde os princípios de Deus são estabelecidos, aonde o Espírito Santo reina, sempre haverá diferença. O diabo não queria que eu dissesse isso, mas eu vou dizer outra vez: aonde a palavra de Deus toca, aonde os princípios de Deus são estabelecidos, aonde o Espírito Santo reina, os relacionamentos serão transformados, serão benéficos, serão maravilhosos. Eu não estou dizendo que não haverá briga ou diferença de opinião, não estou dizendo que não haverá momentos de discussão, porque isso faz parte da vida. As pessoas discutem, as pessoas podem se aborrecerem com uma situação ou outra, mas logo, como a palavra de Deus está estabelecida ali, haverá perdão, haverá conserto, haverá mudança. Sem confronto não tem mudança. Então, o importante é que nesse momento da sua vida, convida Jesus, convida agora, diga: Espírito Santo, reine em meus relacionamentos, governe sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos, sobre o meu coração. Ó Senhor, faz a grande obra. Quem sabe tem gente que vive num lar que a esposa está afastada do caminho do Senhor, que o marido é ímpio, que os filhos não querem saber de Deus. Deus pode hoje tocar na sua família. A mão do Altíssimo pode ainda hoje resgatar os seus filhos. A Bíblia diz, e eu creio, que a vontade de Deus é salvar você e a sua casa. Que Deus possa fazer essa grande obra. E logo depois de mim, vem o pastor Prates, que vai completar esse assunto,
falando sobre alienação em relação a Deus. Vocês vão ficar com o pastor Prates agora, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, querido pastor Marcos Santana, pelo seu comentário maravilhoso aqui no ponto 1. A alienação em relação a si mesma. Nós aprendemos com seu comentário que, embora a primeira e principal pessoa ofendida com os nossos pecados seja Deus, a primeira pessoa a sofrer as consequências dos nossos pecados somos nós mesmos. Que extraordinário. Já com o pastor William Barros, que trouxe seu brilhante comentário aqui no ponto 2, como sempre faz, nós aprendemos sobre a alienação em relação ao próximo. O que a gente aprendeu com isso? Que os nossos problemas de relacionamento com as pessoas não têm como causa personalidades divergentes, mas pobreza em nossa relação com Deus. O amor por Deus santifica as nossas relações. Então existe um problema, mas existe a solução. Qual a solução? O nosso amor pelo nosso Deus. E tendo amor por Deus, as nossas relações são santificadas. Agora, chegamos ao ponto 3. Vamos estudar a alienação em relação a Deus. Eu peço a você que tenha um pouquinho de paciência, continue conosco mais um pouquinho. Eu fiz aqui um pequeno resumo, eu quero compartilhar com você, professor. A alienação, o que é alienação? Eu busquei um conceito, né? A alienação tem diversos significados. Pode ser uma cessão de bens, transferência de domínio de algo ou uma perturbação mental. Pessoas alienadas não têm interesse em ouvir opiniões alheias e apenas se preocupam com os que lhe interessam. Por isso, são pessoas alienadas. Um indivíduo alienado pode ser também alguém que perdeu a razão. O pastor Marcos Santana trouxe aqui um comentário sobre isso, brilhante comentário teológico. Também o pastor William Barros fez o seu comentário e eu fecho aqui com mais essa informação. Nós entendemos, professor, que quanto mais informação, veja que a nossa mesa como que ela é maravilhosa, ela é composta por 3 pessoas diferentes. Pastor Marcos Santana sempre trazendo aqui o olhar mais teológico, mais aprofundado na Bíblia. O pastor William Barros mais dentro da visão de um psicólogo, trazendo mais uma aplicação mais direta. E eu aqui no meio fazendo essa conexão entre um e outro, trazendo aqui a nossa contribuição. Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos você, professor, com o planinho de aula. Eu sempre faço questão que você imprima o plano de aula. Alguém pergunta, mas onde está esse plano de aula? Meu Deus, o plano de aula está no vídeo Foco na Lição, aquele resumo que eu faço, que está na revista, né? Se você apontar o QR Code, o seu celular para esse QR Code, o teu celular vai te levar para o YouTube. E você chegando no YouTube, você vai ver lá o videozinho, no caso estamos dando a 4ª, o resumo dessa lição. Se você subir e ir para os comentários, você vai ver lá um PDF. Nesse PDF está o resumo que eu trago antecipado da lição. Qual a nossa sugestão? Eu, no caso, eu imprimi os 13 e eu fiz um caderninho. Você pode fazer, ou você pode a cada semana imprimir o seu. Mas o importante é que você imprima esse plano de aula, você faça as suas leituras e as suas anotações. Depois, quando você vier para esta aula aqui, que você está aí sentadinho ouvindo, ou você está trabalhando, ou no carro, ou no ônibus, eu não sei, no trem, eu não sei que hora que você está ouvindo, talvez vendo e ouvindo, talvez só ouvindo. Porque eu já tenho informação de pessoas que às vezes elas só ouvem, não tem condição de ver, porque está se locomovendo ou está dirigindo. Mas o importante é que você está conectado. Então, se você tem o plano de aula impresso, você vai conseguir anotar as palavras-chave, aquilo que foi interessante, que são trazidos por nós aqui. Você fazendo isso, você vai diante da sua classe e você vai dar uma aula top. A sua aula vai ser maravilhosa. A unção do Espírito Santo e a capacitação que ele já te deu, professor, eu te garanto que vai ser maravilhoso, ok? Então a gente traz aqui, sempre vamos fazer isso, quando tivermos algum ponto que nós achamos interessante, trazer mais informação. Então a gente vai sempre fazer isso e a contribuição para a EBD vai ser uma contribuição sempre cada vez mais fácil de ser aplicada, ok? A causa da alienação do homem consigo mesmo é o que explica a sua alienação para com o próximo. Então, se ele está alienado com ele mesmo, então isso explica como é que é a alienação dele para o próximo. Professor, olha que maravilha. Eu peço aqui a você,
observe os seus alunos, como é que é o comportamento dos seus alunos. Então nós, como professores, e a escola dominical didaticamente tem essa missão, essa responsabilidade, né? Eu estava ouvindo e assistindo, acompanhando aqui a explicação do pastor William Barros, quando ele trouxe aqui o seu comentário na aula 2, nós estamos na aula 4, eu me lembro na aula 2, quando ele falou um pouquinho sobre a importância da escola dominical, que é a evangelização, é ganhar almas, né? Ela nasceu para isso, ela nasceu para ganhar almas, para educar, para ensinar, né? Então, quando você, professor, tem esse olhar aprofundado, olhando para os seus alunos, então você vai descobrir, eu percebo que tal aluno precisa de eu trabalhar um pouquinho esta área. Então você vai trabalhando esta área. Então a EBD nos permite isso também. Então eu peço a você que esteja atento e leve para os seus resumos, as suas anotações, essas dicas que a gente vai dando. Eu sempre vou estar trazendo aqui essas dicas, que é a interpretação que eu vejo, que eu acho que isso vai ajudar muito. Então observe o seu núcleo, os seus alunos. Veja aquele aluno que tem uma certa dificuldade. Aí você vai descobrir, bom, ele tem uma certa alienação para determinada área, então eu vou trabalhar esse lado. Por quê? Porque a lição de hoje está explicando que esses dois tipos de alienação são intrapessoal e interpessoal. E tem como causa a alienação em relação a Deus. Então você estando alerta, atentando para esses detalhes, você vai poder ajudar e fazer com que o seu aluno cresça, amém? Olha que maravilha, como é bom, hein? No 3.1, o bispo Abner identificou como a desconfiança sobre o amor. No 3.2, culpar Deus pelos erros. E no 3.3, as maldições não são o final. Resumindo esses 3 pontos, eu trago aqui para você que a alienação intrapessoal, que é a relação a si mesmo, e a interpessoal, que é em relação ao próximo, tem como causa a alienação em relação a Deus. Já disse isso, estou repetindo novamente. Sempre lembrando que o exercício da repetição na EBD é necessário para que haja uma fixação no coração e na mente de cada ouvinte, ok? É importante entender que o pecado de Eva e Adão surge antes de ambos comerem do fruto proibido. O pecado, meus irmãos, nasce no desejo bem antes da prática. Adão, ele tentou justificar seu erro culpando Deus pela mulher que ele lhe deu. Olha que coisa maluca. O Senhor permite que Adão e dá a ele um presente maravilhoso e agora ele culpa o Criador. Veja como esse negócio do ser humano é esquisito. Como a gente tem que estar atento para que a gente possa cada dia ir aprendendo, meu Deus, eu não posso cometer tal erro. Então Deus dá a Adão um presente maravilhoso, uma companhia extraordinária, a mulher. Aí, por causa do erro, do pecado, ele joga a culpa em Deus. Ah, foi a mulher que tu me deu, seja assim, esse presente que você me deu aí, foi um presente que me trouxe problemas. Olha que maluquice. Olha como sempre nós temos que estar atentos, porque até onde o ser humano pode chegar? Isso lá atrás, hein? Lá no começo de tudo, imagine agora. Algo do tipo assim, quem mandou me dar essa mulher? Gênesis 3,12. Então, preste atenção, vamos trabalhar esse ponto também na nossa classe, trazer os nossos alunos para essa reflexão, porque muitas vezes a gente tem o hábito de fazer isso. Então, o ser humano sempre foi assim. Então, é mais fácil jogar a culpa no outro. Mas a lição de hoje está nos trazendo para essa reflexão. Vamos olhar para dentro de nós, vamos assumir os nossos erros, vamos pedir perdão a Deus e vamos junto, com a ajuda do Espírito Santo, construir um caminho de retorno, um caminho de vitória, sem jogar a culpa um no outro. Eu acho fantástico uma passagem quando Jesus estava próximo a ser levado prisioneiro. Vocês lembram que ele estava lá no jardim, então ele estava lá na sua última noite, ele estava ali falando com Deus e de repente chega aquela equipe conduzida ali por Judas, o traidor. Então quando eles chegam aproximando do jardim onde o Senhor estava ali com seus apóstolos, então o Senhor Jesus se apresenta e ele diz assim, o que vocês querem? Aí eles disseram assim, nós estamos procurando Jesus. Aí ele diz assim, sou eu. Quem vocês querem sou eu. Agora eu vou te pedir uma coisa,
não mexa com os meus, deixa eles. Olha que extraordinário, que exemplo. Nós acabamos de estudar uma lição, uma revista inteira, falando sobre Marcos, o servo sofredor. Então ele, quando ele vê que estava na hora, havia chegado o momento, ele vai na frente, ele toma a frente. Vocês querem, o problema é comigo. Então, se é comigo, vamos tratar o assunto comigo. A única coisa que eu peço é deixa os meus. Então, eu aprendo com Jesus nesse ponto, que a gente precisa também tomar a nossa atitude. Nós não podemos jogar a culpa na nossa mulher, nos nossos filhos, no nosso pastor, no nosso professor de escola dominical. Não! Nós temos que olhar para dentro de nós e vermos qual é a nossa contribuição. Se aquilo que está acontecendo, você tem parte, então assuma seu compromisso. Se apresente e o Senhor será contigo, você vai ser vitorioso. Então a lição de hoje trabalha esse lado também para a gente deixar de ficar jogando a culpa no outro. A gente sabe ter a humildade, ter, sabe, essa condição de dizer, não, eu errei mesmo. O que eu tenho que fazer para consertar? Se Adão falar, Senhor, eu errei, tu me deste uma ordem, eu vacilei, eu não fui um marido perfeito, eu não estive junto, eu falhei como sacerdote, eu falhei como aquele que o Senhor colocou como corregente, mas qual é a solução? Me ajuda. Então a solução viria também, mas talvez de uma forma um pouco diferente. Mas não, o que ele fez? Ele transferiu, ela também transferiu e deu no que deu. Eva, por sua vez, também errou. Ela tentou justificar seu erro culpando a Deus pela serpente no jardim. Algo assim, quem mandou criar a serpente? Olha que loucura! Gênesis 3,13. Então a lição de hoje, ela trabalha esse ponto para a gente, sabe, se atentar para esse detalhe. Professor, que Deus te abençoe e que você fale com seus alunos e que você trabalhe esse lado, mostrando aos irmãos que a gente precisa encarecidamente olhar para dentro de nós e tomar a nossa atitude. Quando depender da gente, não transferir. A gente tem que pular na frente e dizer, não, eu errei, mas proteja aqueles que estão comigo, né? Geralmente isso acontece com o líder, né? O cara é um líder e aí quando o líder dele vem sobre ele, porque algo deu errado, ele transfere para os liderados. Ora, todo líder tem 3 coisas que ele pode fazer. Deixar do jeito que está, treinar os seus liderados ou trocar. Agora, se o camarada é líder, seja ele do que for, ele tem a responsabilidade de assumir a sua condição de líder. Ser líder não é só para ganhar tapinha nas costas e afago, não. Ser líder é pagar o preço, é treinar o liderado, é assumir a bronca. Você pode até dar bronca depois dos seus liderados, mas quando você for cobrado, não transfira a responsabilidade para os seus liderados. Porque se os liderados da gente deu certo, é porque a gente orientou legal. Mas se os liderados nossos deu errado, é porque nós erramos. Então transferir não é uma coisa certa. Aprendemos isso com Adão e Eva, lá no jardim. Então, poxa, se lá no jardim a gente já tem isso explicado claramente, por que agora, depois de tanto tempo, a gente continua cometendo os mesmos erros? A lição de hoje toca nesse ponto. É uma ferida que precisa ser tocada mesmo, mas curada com o bálsamo, com o óleo que o Espírito Santo tem. Ao primeiro casal faltaram o quê? Lealdade, obediência e submissão à vontade de Deus. Infelizmente, é o que acontece hoje em dia. Mas a graça de Deus em Cristo concede, a solução. Às mulheres, a alegria de gerar filho para Deus, ainda que com dor. E ao homem, a oportunidade de encontrar no trabalho o verdadeiro propósito da vida. Olha que maravilha, né? Então o Senhor ali fez um arranjo, arrumou, falou, ok, você vai ter um precinho, mas você vai ser feliz, você vai ter filhos. E da semente que você vai gerar um dia, vai vir o Salvador. Olha que maravilha. E você, Adão, vai trabalhar, do suor do teu rosto você vai... Então a gente, no trabalho, a gente acaba encontrando o quê? A alegria foi a alternativa que o Criador nos deu. E com a ajuda do Criador, que assim como ele passava na viração do dia, porque o nosso Deus é um Deus relacional, hoje ele está também nos procurando. Filho meu, não importa o que você fez, não importa o buraco onde você entrou, eu estou te vendo. O nosso Criador, o nosso Deus, Ele está presente aqui nesta aula. Ele está olhando para você e está te dizendo, relaciona comigo,
Vamos bater um papo, vamos quebrar essa alienação que você tem com você, com o seu semelhante, comigo. Vamos acabar com isso hoje. Você está ouvindo esse vídeo? Essa é uma aula que eu preparei para você, para te alcançar, para te dizer ainda é tempo. Vamos, sai desse buraco, sai dessa caverna, sai desse momento. Venha conversar comigo. Ah, mas eu errei, eu fiz tudo errado. Não tem problema, o Criador tem uma saída. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso, tão generoso, tão maravilhoso, que ele tem uma saída para tudo. Antes de você vacilar, ele já tinha preparado uma saída. Creia no que eu estou te falando agora. Deus já tinha pensado numa alternativa antes de você chegar na situação que você está. Então acredite nisso, saia, se apresente, chegue diante de Deus e diga: Deus, Senhor, eu estou aqui. Eu errei, eu vacilei, estou disposto a pagar os meus erros, mas eu quero começar de novo. Quero ser feliz e quero fazer os outros felizes, ok? Que maravilha, que aula maravilhosa, que momento maravilhoso esse nosso. A falta de relacionamento com Deus, meus irmãos, nos leva a pecar e nos indispõe ao arrependimento. Precisamos abrir os nossos olhos para as promessas de Deus, a fim de que Ele, por sua graça e misericórdia, nos traga de volta a sua presença. É o que eu acabei de falar. Neste momento eu convido a você: venha para a presença do Criador novamente. A graça de Deus ainda está aberta. O tempo da graça não se fechou, mas vai chegar uma hora que vai se fechar. Então aproveite agora, ok? Para concluir esse vídeo, eu fecho dizendo que para estarmos bem com a gente mesmo, bem com os nossos irmãos, o próximo, precisamos estar bem com Deus. A nossa relação com Deus é que determina todas as demais relações. 1 João 4, 19 a 20. E o próprio Deus, foi Ele mesmo que enviou seu Filho para proporcionar condições entre o ser humano e condições de reconciliações entre o ser humano e Deus. Você vai ver isso em 2 Coríntios 5, 19 a 10, ok? E assim nós estamos caminhando para o final. O que a gente aprendeu com este ponto agora, o ponto 3? Que a falta de relacionamento com Deus não é apenas o que me leva ao pecado, mas também ao que me indispõe ao arrependimento. Então, quando eu não estou bem relacionando com Deus, isso me leva ao pecado. Mas não somente me leva a pecar, porque eu não estou me relacionando bem com Ele, mas ao mesmo, olha que dois estragos terríveis que isso causa no ser humano: pecar e indispõe ao arrependimento. Eu não estou a fim de pedir perdão, não. Eu não estou a fim de me arrepender, não. Ah, deixa para lá. É isso, resumindo é isso. Deus precisa abrir os nossos olhos para as suas promessas, a fim de nos trazer de volta. Nesta oportunidade, eu desejo a você que você encontre isso no Senhor. Que esta aula seja realmente um agente transformador na sua vida. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Querendo o bom Deus, só se Ele quiser, na semana que vem, a gente vai estar de volta aqui. Vou reunir novamente com os meus amigos aqui nesse estudo, para junto nós estudarmos a 5ª lição, que tem como título a necessidade da reconexão entre o ser humano e o seu Criador. E ela está programada para o dia 30 de abril de 2023, ok? E assim, chegamos ao final. Convido você a juntar-se a nós em uma palavra de oração juntamente com o pastor William Barros. Oremos neste momento. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje e pedimos, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, possa atingir de forma benéfica também nossos relacionamentos. Nós glorificamos a ti, Senhor, porque a tua palavra sempre fala aquilo que precisamos aprender, aquilo que precisamos ouvir. Por isso, Senhor, fala que o teu servo ouve. Seja essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.